Olá, alunos do oitavo ano A e B. Aqui é o professor Pablo, né? Nós estamos então iniciando mais uma aula da nossa disciplina de eletiva 1, né, com aprofundamento em ciências da natureza. E hoje nós estamos entrando diretamente no nosso projeto que será desenvolvido ao longo desse primeiro semestre, certo? Porque até então nós tínhamos trabalhado o que seria a disciplina eletiva, qual que seria a metodologia. Nós retomamos algumas habilidades que foram estudadas em ciências da natureza no ano anterior, né? Que são essenciais vocês saberem. E hoje nós estamos então entrando diretamente nesse projeto que terá como título o seguinte: na ação e na geração, a energia em transformação. Então, nós vamos trabalhar nesse projeto toda a parte das energias que são consideradas renováveis e também não renováveis, né? A diferença entre elas, o ponto positivo, o ponto negativo, por que é bom, por que é ruim, né? Só que antes da gente entrar nas etapas práticas dos projetos, nós vamos ter essa primeira aula de introdução ao tema com alguns conceitos importantes. E daí, a partir da apostila de maio, né, que é a próxima, já virão todas as orientações que vocês deverão realizar semanalmente referentes ao projeto. E daí vale lembrar, né, que como a nossa escola é a escola da autoria, depois nós vamos ter a compilação do projeto e a apresentação do que foi elaborado, né? No que nós chamamos de feirão das eletivas. Então, tudo que vocês forem desenvolvendo ao longo do mês de maio, vocês irão mandando o material para mim. Isso eu vou explicar para vocês depois, não se assustem. E esse material, no final, ele vai ter um vídeo. E esse vídeo, então, vai ser utilizado no feirão das eletivas. Por que, que vai ser o vídeo? Porque as nossas aulas estão remotas. Então, como ainda não está tendo aquele contato com um monte de gente, não está tendo aglomeração, devido aí à questão da pandemia, nós não vamos poder apresentar o trabalho de forma presencial na escola. Então, nós vamos fazer a divulgação dele no feirão das eletivas através das redes sociais da escola e também dos grupos de WhatsApp, tá certo? Justamente por conta dessa questão da pandemia. Mas nós vamos desenvolver sim um projeto muito bom, tá bom? Então, nós vamos na aula de hoje estudar esses primeiros conceitos, né, que são essenciais, que vocês também verão alguma coisa depois nas aulas de ciências, certo? Então eu coloquei aqui, ó, para iniciarmos os nossos trabalhos, vamos conhecer um pouco sobre a energia renovável e não renovável, que como eu disse para vocês, então vai ser o tema geral, né, do nosso trabalho a ser desenvolvido ao longo do semestre. Então aqui, quando a gente fala de energias renováveis, nós estamos falando de energias, né, que elas se regeneram de maneira espontânea ou através da intervenção humana. Nós temos que são consideradas energias limpas, isso é muito importante, pois os resíduos deixados na natureza são nulos. Então, falando do século XXI, falando aí de 2021, nós temos que essas energias renováveis, né, essas energias limpas, elas estão muito em alta. Primeiro, pelo fato das energias não renováveis serem recursos esgotáveis, então são recursos considerados finitos, ou seja, eles acabam, e pelo fato também delas serem fontes de energias poluentes, né? Como vocês já sabem, o nosso planeta ele está passando por uma série de transformações negativas, como a questão do aquecimento global, e tudo isso vem acontecendo justamente por um dos pontos aí, que é a emissão de poluentes pelas fontes de energia. Então essas energias limpas elas estão em alta. E daí nós temos aqui, né? Deixa eu passar. Alguns tipos de energias que são consideradas limpas. Lembrando que mesmo a energia limpa, às vezes ela vai ter pontos negativos, tá certo? Então nós temos o caso das hidrelétricas, que é a energia gerada pela força da água dos rios, muito comum aqui no Brasil, eu acredito que todos conheçam. Nós temos a energia solar, que é obtida pelo calor e luz do sol, utilizada aí comumente em casas. Vocês vão ver que tem um ponto negativo, que ela tem um alto custo de instalação. Nós temos a energia eólica, que é derivada da força dos ventos. A energia geotérmica,
que é proveniente, né, do calor interno da Terra, por exemplo, através de vulcões, através do magma, né, que é expelido. A biomassa, que é proveniente das matérias orgânicas. Os mares e oceanos, né, através da força das ondas. Nós temos também o hidrogênio, que provém da reação entre hidrogênio e oxigênio que libera energia. Então são alguns exemplos de fontes de energia limpa. Alguns mais comuns, outros nem tanto. Eu acredito que a mais comum de todas e que vocês conheçam são as hidrelétricas, tá certo? Se estiverem escutando barulho estranho, está sendo lavada aqui as escadas do condomínio onde eu moro, tá certo, pessoal? Por isso que tem esse barulho. Mas tudo certo. Continuando aqui, né? Eu coloquei então 2 exemplos dessas energias consideradas limpas. Então nós temos a energia eólica, né? Que é através desses moinhos, né, desses aerogeradores, que utilizando a força do vento geram energia. E nós temos aqui as placas solares, que através do sol é gerada energia. As placas solares, como eu havia dito, elas são comumente utilizadas na casa das pessoas para que ocorra a geração de energia, né, através do sol, e nós tenhamos uma economia da energia elétrica, que é a energia comumente utilizada, tá certo? Ela não substitui completamente a energia elétrica, porque nem a todo momento ela vai ser gerada. Como eu falei, depende da energia solar, e nós temos vários fatores aí externos, que às vezes não tem sol, né? Tem o período da noite, tem a questão da chuva, tem a questão do tempo nublado. Então ela trabalha em conjunto com a energia elétrica e ela acaba por reduzir esse consumo e, por conta disso, a conta acaba vindo mais baixa lá no começo do mês. Depois nós temos aqui, né, as energias não renováveis. Primeira coisa que são aquelas energias que, uma vez que elas se esgotam por algum motivo, elas não podem mais ser regeneradas, pois elas são formadas de forma natural e levam muito tempo para serem produzidas. Então aqui nós não temos a ação do homem na produção. O homem faz a extração dessa energia. Então, apesar de serem encontradas na natureza em grandes quantidades, nós dizemos que são reservas finitas, ou seja, elas acabam. Então vai chegar um determinado momento ali que não vai ter mais. Além disso, nós consideramos como energias poluentes, porque quando a gente está utilizando, ela vai trazer algum tipo de dano para o meio ambiente, tá certo? Então acabam sendo fontes de energia aí, apesar de muito utilizadas, bastante ruins, tá certo? Então nós temos aqui os 2 exemplos principais, né? Que são os combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral, o xisto e o gás natural, mas principalmente o petróleo, né? Que a partir da extração dele e depois do processo de separação, ele acaba gerando vários tipos de combustíveis, tá certo? Como a própria gasolina. E nós temos também a energia nuclear, né? Que essa energia nuclear trabalha com materiais radioativos, como o urânio e o tório. E esses materiais radioativos, além do grande prejuízo para o meio ambiente, causam câncer em seres humanos e nós não temos uma maneira correta de fazer o descarte. Eu não consigo jogar no lixo o material radioativo. Então eles acabam ficando armazenados em containers. Esses containers podem ser lançados no mar, podem ser lançados no espaço, mas eles não têm uma forma correta de descarte. Então é um lixo radioativo muito perigoso. Porque se um container desses, por exemplo, ele acaba vazando no oceano, imaginem o prejuízo que vai causar naquela região, tá certo? E fora o fato que a radioatividade demora muitos e muitos anos ali para desaparecer do ambiente aonde aconteceu essa contaminação. Então, muitos pontos negativos. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de uma usina nuclear, só uma imagem ilustrativa para vocês verem como funciona. Lembrando que nós temos aí acidentes nucleares já registrados, pode acontecer, e nesses locais eles ainda estão isolados justamente pela alta taxa de radioatividade, tá certo? Nós temos ali a região de Chernobyl, por exemplo, né, que seria um exemplo dessa questão da radioatividade. Então aqui é um exemplo, né, fazendo a comparação do uso dessas 2 energias em conjunto, né, tanto a energia boa, né, as fontes limpas, como as fontes poluentes, né. Então as hidrelétricas,
as usinas nucleares, as placas solares, né? A energia eólica. Então, todas elas são utilizadas em menor ou maior escala e dependendo muito da região e do país, tá certo? Como eu disse para vocês, no Brasil, devido à grande quantidade de rios, né? Nós temos que a energia hidrelétrica ela é muito utilizada, tá certo? Mas já tem outras acontecendo, como a energia solar e a energia eólica também. Falando aqui em relação ao Brasil, né? Fazendo um histórico, falando alguma coisa, nós temos que a busca por fontes alternativas de energia não poluentes ou renováveis, elas estão avançando em todo o mundo, não só no Brasil, mas em outros lugares também. Primeiro, gente, sendo assim extremamente sincero, né, colocando todos os pingos ali nos is, essa busca, o primeiro ponto a ser considerado é justamente a questão da preocupação com os recursos das fontes ali não renováveis acabarem. Porque, por exemplo, vamos pegar a questão do petróleo que se produz ali a gasolina. Se acabar o petróleo, o que vai ser feito? Imagina acabar, acabou o petróleo. E agora? Então, existe essa preocupação com o que substituir. Então, acabou o petróleo, nós já temos um substituto ali. Porque a gente usa gasolina nos veículos, que são utilizados aí num patamar muito grande. Então, existe primeiramente essa preocupação em termos de substituição. E depois vem a preocupação com o meio ambiente. Porque, como eu havia dito para vocês, esses recursos aí não renováveis, eles causam uma alta poluição e têm alterado drasticamente o nosso planeta, de um ponto de vista aí muito negativo, tá certo? Daí falando aqui no Brasil, nós temos muito comum o uso do álcool, né? Que é proveniente da cana-de-açúcar, lá desde o ano de 1975, né? Então, é utilizada em larga escala. Nós temos também a exploração da energia solar e eólica, que vem sendo estimulada pelo governo, mas de uma maneira mais tímida. Tanto a energia solar como a eólica. E nós temos a questão, né, da limitação da produção de energia nesses recursos. E nós temos também o alto custo de instalação. A energia é através de placas solares, né? As placas são extremamente caras para serem instaladas em uma residência. Então, vai baixar a conta de energia? Vai. Mas e o gasto que você vai ter para fazer a instalação? Será que daqui quantos anos eu vou começar a ter lucro pela instalação da placa solar? Isso demora. Então, tudo isso é levado em consideração e colocado ali na ponta da caneta. Nós temos aqui, então, o exemplo da principal fonte de energia utilizada no Brasil, que é a energia proveniente, então, das hidrelétricas. Eu acredito, como eu havia dito, que todos conheçam e é muito utilizada aqui no Brasil, justamente pela quantidade de rios, né? Que ela é através da força da água, a quantidade de rios que nós temos em todo o território aí nacional. E daí eu coloquei aqui, né, a questão da transformação das fontes de energia. Porque a energia ela já não é extraída pronta. A energia ela passa por transformações. A energia não, nós dizemos que ela não pode ser criada nem destruída. Ela pode ser transformada, tá certo? Então, as usinas hidrelétricas, através da força da queda da água, né, faz gerar as turbinas, onde acontece a conversão em energia elétrica. Eu já vou mostrar o esqueminha dessa fonte para vocês, que é a mais importante. No caso das refinarias de petróleo, nós temos que o petróleo ele vai ser transformado, né, ele é extraído bruto, e ele é transformado ali em óleo diesel, em gasolina, em querosene. Então, ele passa por uma transformação. As usinas termoelétricas, através da queima do carvão mineral e do petróleo, tem a obtenção de energia. E as coquerias, né? Através ali do carvão mineral, ele é transformado em coque e esse produto ele é empregado para aquecer altos fornos de siderúrgicas e indústrias, tá certo? Então são alguns exemplos. Um foco principal aqui para a parte das hidrelétricas. Então eu coloquei um resuminho aqui de como acontece justamente pela questão de ser a fonte principal aqui do Brasil. Então nós temos um reservatório de água, né? Esse reservatório, ele fica acima do nível do rio,
porque a gente tem que levar em consideração a gravidade. E a água tende a descer e não a subir, né? Então, por conta disso, ele fica acima do nível do rio. E isso é um ponto negativo, porque isso precisa ser construído pelo ser humano, essas alterações, né, de cursos do rio e tudo mais, e acaba ali destruindo aquele ambiente, acaba fazendo com que as populações ribeirinhas tenham que ir embora daquela região. Então, tem pontos negativos? Sim. Nesse local onde fica essa represa, onde fica esse reservatório, nós temos a construção de uma represa. A água vai passar por ela, né, seguindo o sentido aí de descida para chegar no rio. E durante essa passagem, ela vai passar diretamente por dentro da hidrelétrica. Dentro dessa hidrelétrica, nós vamos ter as turbinas que vão girar com a força da água que está passando. E através disso, nós vamos ter um gerador que vai fazer a transformação dessa energia mecânica, dessa energia cinética, que é obtida pelos giros da turbina com a força da água, em energia elétrica. E essa energia elétrica que vem dessa transformação, ela passa pelas linhas de energia e são distribuídas aí para as cidades, né, até chegar na nossa residência. Então, reparem que a energia ela não foi criada e sim ela foi transformada, tá certo? Então, com isso, eu encerro a nossa primeira aula referente a essa questão das fontes limpas, né, das energias renováveis e das energias poluentes não renováveis. E eu fecho a aula com uma frase que eu sempre gosto de usar, né, no final das aulas. Então, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, assistam a nossa aula com atenção, reflitam sobre o tema, já vão dando uma pensada em o que será elaborado, tá? Que eu vou apresentar para vocês na nossa próxima aula. Caso fiquem dúvidas, alguma colocação, algum questionamento, vocês podem estar entrando em contato comigo, né, no privado, que eu vou estar fazendo um atendimento individualizado para cada um de vocês, tá certo? Do mais, tenham uma excelente semana, bons estudos e até logo. Tchau, tchau, pessoal!